Se você não sabe trabalhar com accessors e mutators no Laravel, principalmente com as novidades que veio no Laravel 9, então fica até o final do vídeo que você vai se tornar um mestre nesse assunto. Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui e estou aqui para finalizar aí as novidades do Laravel 9. Não tem como eu fazer tudo porque todo dia vai entrando funcionalidades novas, né, recursos novos. Então, o que mais me chamou a atenção aqui para finalizar com chave de ouro, eu quero falar sobre os novos accessors e mutators, tá bom? Antes de eu entrar nesse conteúdo, por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também e marque todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. A aula de hoje vai ser a sua maior referência sobre accessors e mutators no Laravel 9, tá bom? Guarda esse vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos, que com certeza você vai dominar esse assunto de uma vez por todas. Esse é um assunto que pede tanto na certificação oficial do Laravel, quanto em exames quando você for entrar numa empresa também, tá bom? Bom, sem mais delongas aqui, deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Já vou abrindo o projeto que a gente está em andamento aqui com Laravel 9, tá bom? Bom, enquanto vai carregando aqui, vamos bater um papo sobre accessors, mutators, tá bom? Então, vamos começar entendendo o que é exatamente um accessor. Um accessor, ele, assim, na tradução seria um acessor, tá? Um acessador, na verdade, um acessador. Então, o accessor, ele transforma o valor de um atributo em um model eloquente assim que ele for acessado, tá bom? Então vamos supor, você dá um cifrão user seta first name, por exemplo. Então no get dele, ele vai chamar um método lá, tá bom? Então para definir um accessor por padrão, a gente precisa criar um método public no nosso model para representar o atributo acessível, tá bom? Então, para definir um accessor, o nome desse método deve ser escrito no formato get, aí vai ter um campo lá, attribute. Eu vou mostrar para vocês aqui para ficar mais fácil. Então, vamos supor, deixa eu apagar isso aqui só para ficar legal aqui a nossa telinha. Então, vamos supor, o formato é assim, ó, get, aí aqui vai ter um attribute, tá? E, no caso, é um campo, né? Campo, lá no nosso banco de dados, e uma attribute, tá bom? Esse é o padrão do método. Então você vai ter lá, sei lá, public function get. Vamos supor que seu campo chama first name. Aí aqui é first name, tá bom? Esse first name é o campo nosso lá no banco de dados, que é assim lá no banco de dados, ó. Oxe, first underline name, tá? Então aqui a gente representa ele com Studly Case, que é a primeira letra maiúscula e a segunda letra, e as outras palavras, né, subsequentes, com maiúscula também. Isso aqui a gente representa com Studly Case, que é igual first name, tá bom? Aí beleza, aí você teria aqui, abre e fecha parênteses e tal, e aí aqui dentro a função com que você vai fazer quando obter esse campo do banco de dados, certo? Bom, a gente sabe que um model no Laravel, no caso aqui esse model é o post, né? A gente sabe que um model no Laravel geralmente representa uma tabela no nosso banco de dados, ou seja, o model está no singular e a tabela está no plural, ou seja, model, post no singular com a primeira letra maiúscula, né? Tabela, posts no nosso banco de dados, tudo minúsculo, tá? A maioria das pessoas sabem disso, eu só quero dar uma visão geral, tanto para quem está começando quanto quem já manja, pegar o assunto do começo ao fim, tá bom? Beleza. Então aqui, nesse ponto, eu creio que você já entendeu o que é um accessor no Laravel, tá? Então vamos ver como é o funcionamento desse cara exatamente, tá? Então vamos lá. Eu sei que no nosso banco de dados, deixa eu já subir o nosso banco de dados aqui, PHP Artisan Serve. A gente está com Zemp Serve aqui, né, por enquanto. Então eu vou dar um localhost aqui, ó, phpMyAdmin. Eu sei que eu tenho um banco Laravel aqui, uma tabela posts, certo? Eu tenho um campo title ali, beleza. E eu tenho tudo isso aqui também, tá? Todos esses campos, beleza. Se eu pegar, deixa eu tirar isso aqui, por enquanto, e vamos fazer assim, ó. Se eu chegar aqui na minha rota web, vou criar até uma nova rota aqui para não
atrapalhar essas que a gente está usando aqui. Vamos supor, se a gente fizer aqui um route get posts, né? E aí a gente faz um route model bind aqui para post. Vou fazer uma função aqui, ó. Post, cifrão post, que me retorna post. Isso aqui, ele vai retornar para a gente deixa eu ver aqui, ó, localhost 8000 barra, aí tem que ser a nossa rota nova, barra posts, barra 1, certo? Ele vai retornar para a gente um JSON, certo? Com os campos que a gente tem no banco, ID, user ID, title, body, tá? State. Então esses são os campos que, por padrão, nós temos no banco de dados. Deixa eu fechar esse carinha aqui. Beleza, agora vamos adicionar um novo campo que não existe no banco de dados, por exemplo. Então vamos começar fazendo assim, ó. Deixa eu ir lá no post, tá? Vamos declarar aqui um accessor, vamos lá. Public function get path, por exemplo. Path, que seria uma URL, sei lá. Deixa eu fazer um negócio aqui na nossa rota. Vou dar um name para ela. Posts.show, beleza. Só para ficar uma rota nomeada bonitinho, tá? Então vamos lá. Get path attribute, seguindo o padrão aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou retornar aqui um route, aí eu vou dar o nome da minha rota, certo? E vou passar o this, tá bom? Se eu tentar acessar aqui no meu banco de dados, ó, o que a gente está pensando aqui? A gente está pensando que viria um novo campo path, tá bom? Mas não veio. Por quê? Quando a gente trabalha com accessor de um campo que não existe no nosso banco de dados, o que a gente tem que fazer é adicionar ele, dar um append nele, para ele ser parte desse module, tá bom? Então o que a gente tem que fazer aqui, ó, protected appends, que é um array, tá? Então o que eu quero adicionar a mais no meu module é o que? Um campo chamado path. E se a gente atualizar aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Se a gente atualizar aqui, ele aparece aqui, ó, path. Confira se o nome tá certinho, tá? Get path attribute, tá? 2T boot, tá bom? Beleza. E ele aparece aqui. Então, quando a gente quiser adicionar um campo no nosso model que não existe no banco de dados, a gente faz isso. A gente dá um append aqui, põe o nome do campo, tá? E aí a gente cria também para ele um mutator para obter ele aqui. Beleza. Nesse ponto eu tenho certeza que você já tem o domínio sobre o accessor no Laravel. Por quê? Porque se a gente, sei lá, quiser pegar o campo title, que eu sei que é um campo que a gente tem lá. Então vamos supor, deixa eu mudar aqui, ó, para uma função de fato, function post. Então eu poderia dar um return aqui, ó, em post title, por exemplo. Eu retornaria apenas o título, certo? Do nosso campo lá no banco, tá bom? E qual que é a ideia aqui do accessor? É eu poder fazer alguma coisa com esse campo. Vamos supor, public function get title attribute. Então, o que eu quero fazer com esse campo quando eu obter ele? Então, um exemplo, eu vou dar um return aqui, ó. Aí aqui nesse caso, da forma antiga, a gente tinha um value aqui, certo? Então eu vou dar um return aqui, fazendo o seguinte, ó. Concatene para mim, basicamente o que eu tô falando. Meu título, 2 pontos, tá? Com str, aqui a gente já tá no Laravel 9, a gente pode fazer assim, ó. Value, upper. Então retorne para mim meu título, tudo maiúsculo, por exemplo, tá? Então, quando eu obter ele aqui, ó, meu título eu coloquei em minúsculo, mas aqui ele já transforma tudo em maiúsculo para ele, quando a gente obter. Quando a gente obtém? Quando a gente faz simplesmente assim, ó, post title, tá bom? Bom, então tem duas observações que eu quero fazer aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aqui a gente usa método public, né, da forma antiga, tá? A forma nova você vai ver que vai ser protected aqui. O Laravel 9 recomenda usar métodos protegidos, tá? E no Laravel 9 também, a gente vai ver que esse append aqui, a gente sempre vai ter quando quiser adicionar um campo novo. E esse append aqui, a gente sempre vai ter que adicionar ele quando um campo não existir no banco de dados. Seja na forma nova do accessor, seja na forma antiga, tá bom? Se o campo não existe, a gente tem que ter esse append, tá?
Então, tranquilo. Agora vamos declarar esse mesmo accessor aqui, só que de uma forma um pouco mais bonita no Laravel 9. Então, como que ficaria isso? Então, eu vou tirar isso aqui, ó, nosso exemplinho teste aqui. Então, vamos supor que a gente tem esse path, que é um campo novo que a gente criou. Então, o que eu vou fazer? Só path. Oxe, é isso? É isso. A questão é que a gente vai ter que tipar o retorno, que é um attribute. Então, attribute, tá? Ele vai vir aqui, ó, do Illuminate Database Eloquent Caches, tá? Esse attribute. E aí sim, aqui a gente pode fazer um return attribute get, tá bom? Vou abrir parênteses aqui, ó. Aí aqui ele vai aceitar uma closure, tá? Então vou dar um FN aqui e aqui a gente vai ter o nosso route aqui. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula a mais aqui. E beleza. Vamos testar se vai funcionar a obtenção desse path aqui. Deixa eu voltar lá no meu banco de dados, na minha rota, né? Deixa eu dar um return aqui, ó. Return post. Vamos ver se vai vir esse novo campo. Aí, ó, ele veio normal, tá? A diferença é que agora a gente escreve de uma forma mais declarativa. Faz mais sentido escrever assim, tá bom? Eu tenho certeza que você deve estar perguntando, ai tio, ficou mais difícil trabalhar com accessor aí no Laravel 9, né? Mas calma que até o final do vídeo eu vou te provar o contrário, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho de mutator, tá? Então, assim, só para matar essa parte, isso aqui eu tô fazendo com um campo que não existe, tá? Só para ficar bem claro. Mas, aliás, isso aqui é protected, tá? Protected. O Laravel 9 recomenda protected, tá? Funcionando, ó, bonitão, tá? E aí, se a gente quisesse trazer o title, que é um campo que existe, protected function title, certo? Aí eu uso o attribute aqui, vou dar um return em attribute get, certo? Uma closure aqui, se eu quiser fazer alguma coisa. Por exemplo, str. Aí aqui eu posso passar o value, aquele antigo value lá, que eu tenho ele aqui, certo? Value upper. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô obtendo meu title tudo maiúsculo, tá? Então, se eu vir aqui no web e fazer um post title, ele vem tudo maiúsculo, beleza? Só para ficar bem claro e para não ter dúvida nenhuma sobre esse assunto aqui. Então, na forma nova do Laravel, é assim que obtém um campo do banco utilizando accessors, né? Que aí a gente poderia modificar ele, entendeu? Concatenar aqui igual eu fiz aquela hora lá. Meu título, por exemplo. Beleza? E na hora de obter ele vem modificado. Essa é a ideia do accessor, tá bom? Beleza. Então agora vamos falar do mutator. Mutator, ou modificador, né? Ele transforma o valor de um atributo de um model eloquente assim que ele for definido. Então lembra da diferença, tá? Accessor transforma o valor de um atributo assim que ele for acessado, tá? No get dele. Mutator transforma o valor de um atributo assim que ele for definido no set dele, tá bom? O que seria o set dele? O set dele seria se a gente fizesse assim, ó. Se from post igual tá aqui, title é igual novo título, tá? Aí ele chamaria o método do mutator, tá bom? Só para ficar bem claro aí para vocês. Então, para definir o mutator, o que a gente precisa fazer? É o mesmo padrãozinho, tá? Vamos começar da forma antiga aqui primeiro, tá? Então, vamos lá. Vamos supor public function set title attribute. E já deixando claro aqui que trabalhar com mutator em campo que não existe não funciona. Não posso dar um set path porque esse campo não existe no banco. Isso não funciona, tá? Isso aqui não funciona. Só para campos que existem no banco de dados. Então, set title attribute. Então, aqui na forma antiga também a gente recebe um value aqui, certo? Que é o valor corrente dele, o valor atual. E aí na forma antiga a gente fazia return these attributes, que é um array aqui, eu falo o campo que eu quero no banco, que é o title, vai receber, aí eu faço a modificação. Por exemplo, str, vou dar um value aqui, ó, upper, tá bom? Então, na forma antiga é assim que a gente fazia. Então, no momento que eu setar ele, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Então, post title, certo? Vai receber novo título, por exemplo. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou dar um DD aqui nesse post title. Você vai ver como ele ia armazenar no banco de dados isso aqui, tá? Olha lá, ó. Ele ia armazenar tudo maiúsculo, tá bom? Então, se eu der um return aqui, ó, return
no post, você vai ver que o meu title tá tudo maiúsculo aqui, ó, tá? Ele ia armazenar desse jeito no banco. Beleza. Agora vamos fazer da forma nova, né, no Laravel. Como ficaria isso aqui? Não é muito diferente também não, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer só title aqui, tá? Não precisa de parâmetro nenhum. Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó. Fazer de novo. Então a gente vai fazer aqui, ó. Return. Primeira coisa, a gente tem que setar que ele vai ser um attribute, tá? Ele é um atributo. Não esqueça disso. Que é esse cara aqui, ó. Illuminate Database Eloquent Casts Attribute, tá bom? Tá. Return Attribute. Get. Aliás, agora a gente tá no mutator. Não é um... Então vou escrever de novo aqui, ó. Return Attribute. Aí é um set, certo? Que agora a gente tá setando. É um mutator no caso aqui. Função anônima. Mesma coisinha aqui, ó. Value. Arrow function, né? Aqui também. E aí que a gente vai fazer aqui? Na hora de setar ele, tá? Então... str, ainda eu penso da forma antiga, tá? Eu ia chamar ali, sendo que tem o helper global aqui, que facilitou muito a nossa vida. Então, str upper, beleza? Basicamente isso. Então, se a gente testar aqui, ó, ainda continua funcionando. Mesma coisa, uma forma diferente aqui de escrever. Eu prefiro, faz mais sentido isso. Se você olhar, assim, em questão de um código limpo, vamos falar assim, não tô nem falando de boas práticas, falando de código limpo. O código fica muito mais limpo, muito mais declarativo, muito mais coeso escrevendo dessa forma aqui, tá bom? Beleza, tio, mas qual que é a real vantagem de trabalhar com esses novos accessors e mutators no Laravel 9? Porque, aparentemente, tô escrevendo mais. É o que eu falei. Em questão de código limpo, em questão de coesão, é melhor, tá? Do meu ponto de vista, eu prefiro. Só que agora é o seguinte, olha o que a gente pode fazer. Se a gente quisesse ter aqui um accessor e um mutator na sua cabeça, o que você ia fazer aqui? Pô, eu escrevi public de novo aqui, é protected, tá? A forma nova sempre protegida, tá bom? Ah lá, ó, funcionando belezinha. O que você ia fazer aqui se você precisasse de um accessor? Você ia fazer, pô, protected function, title, certo? Um attribute aqui, que vai me retornar um attribute get, beleza? Com a nossa clause lá, que vai retornar o seguinte, str value, aqui recebe um value aqui, ó, upper, certo? Só que isso aqui já não funciona no novo, você pode ver. Uai, tem 2 métodos com o mesmo nome? Não existe, né? Porque antigamente, o que você faria aqui? Antigamente você ia fazer 2 métodos aqui, certo? Antigamente você ia fazer isso aqui, ó. Public function get title attribute return, né? Aqui tem o value. Return str value upper. Public function set title attribute value. Você ia fazer tudo isso aqui, tá? É chato mesmo. Return these attributes title str value upper. Um exemplo, se você quisesse manter sempre maiúsculo, você ia declarar as duas. Você ia, tá? O que você pode fazer agora é o seguinte, esquece isso. Ô louco, tio, que você tá arrumando? Vai devagar. Esquece tudo isso aqui, ó, tá? O que você pode fazer aqui agora? Olha a doideira. Make. Opa! Pera lá. Make, tio. Make, velho. Você vai dar um make aqui e aí você vai usar recursos do PHP 8. Por exemplo, named arguments, que é argumentos nomeados. Então, eu vou dar um get aqui, ó. Aí, vou ter uma funçãozinha com value aqui. Então, no meu get, eu poderia, sei lá, recuperar meu título... espaço, e aí concatenar com str, o value aí, upper. Tudo, dou um vírgula aqui para ir pro próximo. E no set, olha que lindo isso. Então, value, e aí que eu posso fazer str, value, upper, vírgula. Pronto, declarei o meu mutator, declarei o meu accessor, tudo isso num método title. Olha como faz muito sentido isso, tá? Vamos lá na nossa hot web e vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, old title, que é o title antigo antes da modificação. Vai ser o quê? Post title. Ele vai vir aqui já maiúsculo
Por quê? Porque no nosso get, ele vai vir maiúsculo e escrito com o meu título, certo? Então, na real, eu vou fazer assim, ó. Meu título... E aí aqui eu vou concatenar o seguinte, ó. Na hora de criar. Novo. Vou fazer assim, ó. Tá? Então, na hora de pegar, ele vai vir meu título, 2 pontos, a letra tudo maiúsculo, título tudo em maiúsculo. Na hora de eu setar, o que ele vai fazer? Novo. Ele vai pôr esse novo aqui, ó. Não precisa ter espaço aqui, não. Ele vai pôr aqui, ó, novo. E vai pôr o valor lá, tudo em maiúsculo também no banco, tá? Então vamos ver como que isso aqui vai ficar, essa brincadeira. Ó, então vou pegar o old title, né, antes da modificação. Aí o que eu vou fazer? Post title. Agora eu vou acessar o mutator, que eu tô dando um igual aqui, então ele vai chamar o mutator. Então, sei lá, título, teste. Tô pondo tudo em minúsculo, tá? E aí vamos ver como ele armazenaria esse valor no banco. Então eu vou dar um DD aqui pra gente já ver os dois. Eu vou pegar o old title e o post title, que seria o novo valor após a modificação, como ele armazenaria no banco de dados, tá? Se eu atualizar aqui, dá um grau, ele tá dando uma Symfony Exception. Se eu deixar o mouse em cima aqui, ó, ele tá falando assim, chamada indefinida pro método tal. Se isso acontecer, pode ser que você não está na versão atualizada do Laravel. Como que a gente resolve isso, tio? Simplão. Vou parar meu servidor aqui, Composer Update. Vou esperar ele fazer a atualização do Laravel aqui pra gente. Terminando a atualização, vou subir meu servidor de novo e vou apertar aquela teclinha lá difícil, sabe? F5. Aí, ó. Beleza. Tudo funcionando. Então, o meu título antigo, antes da modificação, né? No meu accessor. Então ele vem aqui, meu título, tudo maiúsculo. E no meu mutator, como eu vou gravar no banco de dados, ele vai gravar o quê? Meu título, olha lá, ele adicionou novo, certo? Título teste. Beleza? Uma forma bem melhor aí de se escrever código no Laravel, bem mais coeso, tá bom? E utilizando tudo que o PHP 8 traz de novidade, 8 e 8.1. Que aula, meus amigos! Bom, então sobre accessors e mutators é isso. Espero que você tenha dominado esse assunto. E aí, o que eu vou pedir em troca? O de sempre, tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e ative todas as notificações. E compartilhe esse vídeo também com seus amigos que não sabem o que é ou como trabalhar com accessors e mutators no Laravel, porque esse é um assunto obrigatório, tá? Para todo programador Laravel. Bom, a aula de hoje é isso. Forte abraço e bora estudar!